Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou advogado e num dos vídeos que nós postamos aqui mesmo nesse canal, nós explicávamos que, sem sombras de dúvidas, a chamada nova lei de trânsito é muito mais favorável em vários pontos a motoristas e proprietários de veículos no Brasil. O que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje é sobre como fica a situação daqueles motoristas e proprietários de veículos que eventualmente tenham cometido algum tipo de infração de trânsito antes de 12 de abril de 2021, data da entrada em vigor da chamada nova lei de trânsito, mas que ainda não tenham cumprido as punições de acordo com uma antiga legislação. Como fica a situação desses motoristas? Eles realmente terão que se curvar à antiga legislação, que é muito mais gravosa, ou poderão se beneficiar dessa nova legislação muito mais benéfica? Por exemplo, aqueles motoristas que atingiram mais de 20 pontos na sua carteira nacional de habilitação. Eles terão que cumprir a suspensão do direito de dirigir de acordo com as regras da lei antiga, ou poderão se beneficiar dos novos limites de pontuação estabelecidos pela nova legislação. Sobre isso, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, baixou uma série de resoluções relacionadas com a nova legislação no comecinho de abril de 2021. Numa dessas resoluções, ficou estabelecido que, no caso de motoristas que tenham atingido o limite de mais de 20 pontos na sua carteira nacional de habilitação, mas que os processos administrativos ainda não tenham alcançado uma decisão final, nesses casos vale a legislação mais benéfica e o limite maior de pontuação. Já para os outros casos, vale a legislação mais gravosa e o motorista realmente tem que cumprir a suspensão do direito de dirigir conforme determinado pela autoridade de trânsito no seu caso. Ou seja, quando o processo administrativo ainda suportar algum tipo de recurso ou estiver aguardando o julgamento de algum recurso protocolado, vale a legislação mais benéfica. Nos outros casos, vale mesmo a legislação mais gravosa. A verdade é essa, meus amigos, minhas amigas. Os Detrans cansaram de apanhar. Em 2006, nós tivemos também uma alteração na legislação de trânsito que tornou menos gravosa a punição para aqueles motoristas que ultrapassassem o limite de velocidade. E os Detrans queriam, porque queriam, aplicar a legislação mais gravosa em todas as situações. Nessa época, alguns motoristas, não conformados com essas decisões dos Detrans, acabaram recorrendo ao judiciário para tentar garantir os seus direitos. E os Detrans foram insistindo, recorrendo, mesmo com decisões contrárias, até chegar ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, quando realmente ficou decidido que naqueles casos em que não houvesse uma decisão final nos processos administrativos, valeria a legislação mais benéfica. Diante disso, para aqueles motoristas que atingiram mais de 20 pontos em suas carteiras nacionais de habilitação antes de 12 de abril de 2021, mas que os seus processos administrativos ainda não estão com uma decisão final, não há muito com o que se preocupar, porque os Detrans são obrigados a acatar essa resolução do CONTRAN e, consequentemente, a aplicar a legislação mais benéfica. Entretanto, se acontecer alguma decisão contrária, é também bastante fácil de se reverter essa decisão. Já para o caso daqueles motoristas que estão com seus processos administrativos finalizados antes de 12 de abril de 2021, mas que não estão conformados com a situação, o ideal é procurar um advogado de confiança, que com certeza fornecerá uma orientação jurídica adequada, para que se possa pesar os prós e contras e se tomar a melhor decisão. Até porque sempre pode haver uma alteração
na orientação de decisões dos tribunais brasileiros. Embora eu, particularmente, pense que isso seja muito, mas muito pouco provável mesmo. Em minha humilde opinião, aqueles que não se conformarem com uma decisão contrária, no caso de processos administrativos já encerrados, provavelmente estarão empurrando apenas a situação com a barriga, porque mais cedo ou mais tarde, lá na frente, realmente eles terão que cumprir a suspensão do direito de dirigir conforme determinado pela autoridade de trânsito no seu caso. Eu espero ter agradado com esse novo vídeo sobre esclarecimento dos seus direitos e espero contar com a sua audiência numa outra oportunidade nesse mesmo canal. Muito obrigado.